Dadas duas retas no espaço que sejam concorrentes ou paralelas não coincidentes, a gente sempre vai conseguir um plano π que as contém. Então, vamos para esse exemplo. Eu tenho aqui a equação de duas retas que nós já estudamos em vídeos anteriores e verificamos que elas têm um ponto em comum, elas têm interseção. Nesse caso, então, os vetores diretores das retas não são paralelos, então as retas não são paralelas e têm um ponto em comum. Logo, a gente pode concluir que essas retas são concorrentes e então eu consigo um plano que as contém. Para eu achar a equação de plano, eu preciso de um vetor normal ao plano, um vetor perpendicular ao plano e um ponto. Dadas as equações de retas, eu consigo quantos pontos eu quiser. O que nós precisamos então é do vetor normal. Só que se essas retas estão contidas no plano, o vetor normal ao plano também vai ser normal ou perpendicular às retas. Então, como os vetores diretores das retas são paralelos a ela, e eu quero um vetor normal que seja perpendicular a essas retas, esse vetor normal, ele necessariamente vai ser perpendicular aos vetores diretores das retas. Então, se eu fizer o produto vetorial entre os vetores diretores das retas, eu vou ter exatamente um vetor perpendicular a esses dois. Então, seria perpendicular às retas, e como as retas estão no plano, eles passam a ser perpendicular ao plano. Agora, então, eu faço o produto vetorial entre os vetores diretores das retas R e S. Em todos os slides eu esqueci de colocar o termo determinante aqui, mas o que a gente faz no produto vetorial é o determinante dessa matriz. Fazendo esse determinante, vocês podem ficar à vontade aí para fazer da maneira que vocês acham melhor. Eu tenho, então, o meu vetor normal. Com o vetor normal, eu consigo começar a escrever a equação do plano. Eu pego as coordenadas do vetor normal e multiplico pelas variáveis x, y e z, mas ainda falta determinar esse termo d aqui. Então, a equação seria menos 2x, menos 2y, menos z igual a d. Eu consigo esse d substituindo um ponto qualquer que esteja no plano nas variáveis x, y e z. Como eu tenho duas retas que estão no plano, eu posso escolher qualquer uma delas, colocar um valor de parâmetro que eu quiser e achar o ponto. Então, eu vou pegar a reta R, vou colocar para o valor de parâmetro 0, e aí eu encontro, então, lá na reta R, 2 vezes 0, 0, menos 0, 0, e 1 menos 2 vezes 0, que é 1. Substituindo 0, 0, 1 na equação do plano, nós vamos ter 0, né, no termo em x, porque vai ser menos 2 vezes 0, menos 2 vezes y, 0, o z sendo 1 fica menos 1 igual a d, ou seja, substituindo esse ponto, nós temos que d é igual a menos 1. Então, a equação do meu plano fica menos 2x, menos 2y, menos z igual a menos 1. Se eu quiser colocar o coeficiente em x igual a 1, para a gente ter uma expressão única, né, assim, para bater as equações, eu posso dividir tudo isso por menos 2. Então, a equação do meu plano fica x mais y mais meio de z igual a meio. Só relembrando aqui, eu acho que eu não falei no início do vídeo, eu consigo os vetores diretores das retas, pegando os coeficientes dos parâmetros e colocando nas coordenadas do vetor. Só para lembrar aí, né? Então, o vetor diretor de R fica 2, menos 1, menos 2. O vetor diretor de S é 1, menos 1 e 0, porque eu não tenho parâmetro aqui. Então, esse seria o caso para plano que contém retas concorrentes. O outro caso é se as retas são paralelas. Como identificar que retas são paralelas? Primeiramente, os vetores diretores têm que ser paralelos. Então, se eu pegar aqui o vetor diretor da reta R, que são os coeficientes do parâmetro, nós teremos 1, menos 2 e 2 como vetor diretor. A próxima reta vai ter vetor diretor meio, de coordenadas meio, menos 1 e 1. Então, vocês notem que se eu fizer a proporção entre as variáveis, na hora que eu divido 1 por meio, isso é 2. Menos 2 por menos 1, 2 também. 2 por 1, 2 também. Como eu tenho a mesma proporção, esses vetores são paralelos. Só que ainda tem o caso de as retas serem coincidentes e não somente paralelas. Nesse caso, eu não consigo equação de plano. Como determinar duas retas que têm vetores diretores paralelos, se elas são realmente paralelas, não coincidentes? Basta eu pegar um ponto qualquer
aqui na reta R e verificar que esse ponto não vai pertencer à reta S, fazendo um jogo aí, vai fazendo umas continhas. Isso é simples de se fazer, eu vou deixar para vocês determinarem, por exemplo, coloca T de R igual a 0, aí o ponto fica 0, 1 e 2. E aí, fazendo a igualdade entre as coordenadas, vocês vão perceber que não vai ter um TS único que consiga igualar esses pontos, então as retas seriam paralelas. Como identificar, então, o plano que contém essas retas? Se eu tentar fazer o produto vetorial de VR com VS para achar o vetor normal, como a gente fez no exemplo anterior, esse produto vetorial vai dar 0, porque os vetores são paralelos. Então, eu vou ter que determinar um outro vetor que não seja paralelo a esses dois. Como que eu faço isso? Eu vou pegar um ponto na reta R, um outro ponto na reta S e montar um vetor agora com um ponto numa reta, com uma extremidade numa reta e a outra extremidade na outra reta. Dessa forma, não tem como haver o paralelismo. Então, como que eu pego um ponto qualquer na reta R? Eu pego a reta R, escolho o parâmetro que eu quiser, aqui no caso eu escolhi 0, então ficaríamos com ponto 0, 1 e 2, né, se o TR for 0. E na reta S, se eu fizer o parâmetro TS igual a 0, a gente vai ficar com 2, menos 1 e 0. Eu vou montar, então, o vetor P1, P0, que é pegar as coordenadas de P0 e subtrair de P1. Então, ficaríamos com 2, menos 2, desculpa, 0 menos 2, menos 2, 1 menos 1, 2, e 2 menos 0, 2. Agora eu consigo o vetor normal, não mais fazendo o produto vetorial de VR com VS, porque, repetindo, daria 0. Eu vou, então, fazer o produto vetorial de qualquer um desses dois com esse vetor que eu encontrei. Eu vou pegar, então, o VR com P1, P2. Fazendo esse produto vetorial, a gente monta a matriz para fazer o determinante, coloca aqui os vetores, né, envolvidos, que seria, então, VR 1, menos 2 e 2, o vetor que eu construí, menos 2, 2 e 2, e faz o produto vetorial usando o determinante. Aqui nós encontramos como vetor normal menos 8, menos 6 e menos 2, e eu procedo da mesma maneira. Monto a equação do meu plano, menos 8x menos 6y menos 2z igual a d, e para determinar o valor de d, eu tenho que escolher um ponto do plano, e nós temos duas retas para descobrir esse ponto. Vou pegar o mesmo ponto P0 que eu usei para fazer o vetor, não tem problema, eu vou fazer R de 0 e vou substituir esse ponto na equação da reta. Então, aqui, colocando x igual a 0, esse termo fica 0. Com y igual a 1, aqui fica menos 6. Com z igual a 2, aqui fica menos 4. Então, nós temos que d agora é menos 10. Substituindo d na equação, nós teríamos, então, o plano π, menos 8x menos 6y menos 2z igual a menos 10. Posso dividir tudo por menos 8 para que o coeficiente em x fique 1. E aí nós temos, então, a equação do plano x mais 0,75y mais 0,25z igual a 1,25.